Bem, esse aqui foi um seminário que a gente apresentou na Universidade Federal da Paraíba e é sobre um capítulo de um livro que foi passado para nós. E o capítulo do livro ele gira em torno da história do planeta, né? Da história desde a criação do planeta até o dia de hoje. E o título do capítulo do livro é História da Vida 1, Teatro Evolutivo. E a disciplina é de Evolução Biológica e a gente vai discutir sobre isso agora. O capítulo do livro ele começa falando do Alasca, que o Alasca é um estado, como a gente vê aí, ele é um estado separado dos Estados Unidos, mas ele pertence aos Estados Unidos. Ele foi comprado da Rússia, do território lá da Sibéria, na década de 50, 1950 por aí, ou 1850 se não me engano. E ele é pouco povoado, e essa parte de baixo dele que a gente vê com a seta, ele tem terranes, como o livro fala, terranes que foi formado por ilhas que ao longo do desenvolvimento do planeta, das tectônicas de placas ali depois do Triássico, com a extinção dos dinossauros, a América do Sul e a África se dividiram, né? E houve também, antes disso, houve também a divisão da Gondwana e Laurásia. Então, sobraram algumas ilhas ali do lado direito, do lado esquerdo do mapa mundi, quando a gente vê, e essas ilhas colidiram com a parte sudeste do Canadá, né? Com a parte sudeste do Alasca ali. Então, esse terreno aí é considerado muito rico em fósseis, assim como a Austrália e a Índia, que são continentes que assim, se soltaram do continente da Antártida e se chocaram com outros, da Antártica, e se chocaram com outros. Enfim, aí gira em torno disso, né? E gira em torno também do bordo, que o bordo são essas plantas que a gente está vendo a folha dela na bandeira do Canadá. E essa é a paisagem retratada no livro, onde ele chama a atenção todos os animais, desde da ema, o pelicano, a estrela do mar aqui na frente, os sapos, a libélula, o veado, e algumas baleias ali atrás se alimentando. Bem, e também ali na margem o bordo, que são as angiospermas primitivas, e eles chamam a atenção que são resquícios do desenvolvimento do planeta, né? Que desde o Big Bang foi se formando alguns átomos, desde o átomo de hidrogênio, que é o mais simples, até o átomo, o gás hélio, né? E foi formando até formar o ferro e outras moléculas essenciais à vida. Então, essa artista Daphne Scott, que fez a retratação ali dessa parte do Alasca. E há 15 bilhões de anos se deu a origem do universo, que é assim, quando um aglomerado pequeno se explodiu, bem energético, e foi se expandindo, e continua se expandindo até hoje. Tanto que a gente vê essas duas bolas aqui na esquerda, a de dentro representa uma idade do universo, e a de fora o quanto ele se expandiu, né? E em 15 bilhões de anos houve essa expansão grande assim. E a prova da origem do universo se dá pela teoria do Big Bang, né? Mas essa teoria é só uma hipótese, não há provas. Mas eles veem essa radiação aqui na esquerda
umas linhas vermelhas quase espiralada, é uma prova de que vem alguma radiação de dentro para fora, de onde se originou a explosão para onde a matéria está se direcionando, do centro para a parte de fora. Então, nos primeiros milésimos de segundo foram formados o átomo de hidrogênio. 3 minutos depois, com a junção de hidrogênios, né, o átomo de hélio. Depois vem o lítio e outras moléculas que são essenciais para a vida. E vai até o ferro, né? O ferro é essencial também para a formação dos planetas. E nesse universo tem a nossa galáxia, né? Que ela é formada por explosão. Depois assim da formação do Big Bang, houve explosões de novas e supernovas, e houve também a mistura assim de algumas formações, né? A mistura e tudo isso originou a matéria que nós precisamos, que a vida se formou, e onde a vida se formou. E essa aqui na parte esquerda é a Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde o Sistema Solar está localizado. E à direita nós vemos o Sistema Solar, né? Que ele também orbita. O Sistema Solar orbita o centro da nossa Via Láctea. Ele fica aí nesse espiral, né? A Via Láctea, e os nossos planetas orbitam o Sol. E a Lua, que é o satélite da Terra, ela orbita o planeta Terra, né? E sempre tem essa... É tipo uma lógica, né, que tem no universo, onde a gravidade do Sol... por exemplo, Mercúrio, que é o planeta mais perto do Sol, a gravidade dele é pequena, né? A da Terra já é maior. Então há essa força, né? E aqui essas moléculas especiais para a vida, que são o cobre, moléculas não, os átomos, né? Que formam moléculas. Cobre, que ele está incluso no fotossistema, então o livro chama atenção sobre isso, né? Que o cobre ele foi o responsável, um dos responsáveis, assim, indiretamente para a fotossíntese, né? Que oxigenou o nosso planeta e possibilitou a vida. E aqui é o fotossistema, onde está presente nos cloroplastos o complexo antena, que os pigmentos, a luz luminosa do Sol atinge os pigmentos e é direcionada até o centro de reação, né? E nesse centro de reação ocorre a conversão de energia luminosa para energia química, para a formação da glicose e o uso pelos organismos, que é a energia, né? E isso é possibilitado pelas antocianinas, se eu não me engano. Não, alguma coisa, é plastocianina, porque é relacionada aos cloroplastos. E aqui o selênio do lado direito, que ele é responsável por enzimas que protegem as células do nosso corpo de venenos, né? E o iodo aqui, ele está presente em hormônios, que são responsáveis pelo desenvolvimento do organismo, assim, pelo controle da expressão dos genes, tanto que tem organismos com falta de iodo que ele cresce, ele se desenvolve com problemas, né, com anomalias. E o zinco está presente em enzimas da carboxipeptidase A, que é responsável pela quebra de proteínas, assim, na digestão. E o molibdênio, ele está presente em enzimas que são essenciais para as bactérias fixadoras de nitrogênios, que são as bactérias que formam nódulos nas raízes, né, numa relação de simbiose, e que uma ajuda a outra, né? Elas pegam o nitrogênio da atmosfera e transformam em amônio, né? Onde a planta vai usar a amônia. Por isso que essas plantas
que assim, as leguminosas, por exemplo, que elas fixam nitrogênio, ela deixa muito amônia no solo para ser usada por outras plantas. Então, tudo isso, esses componentes são importantes, foram importantes para a vida, né? Então, isso se deu desde o Big Bang, a formação sequencial desses elementos. Aqui a gente vê os outros elementos que compõem a dinâmica da vida, como o ferro. O ferro, por exemplo, ele, desde a formação do planeta até hoje, desde ao longo da formação do planeta, né? Ele se juntou no núcleo, porque ele é muito pesado, no núcleo do planeta, na parte de dentro. E esses 4 planetas primeiros, depois do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são mais sólidos, porque existe ferro dentro e na formação os ventos solares que atingiam essa parte de fora do planeta, ele jogou mais para outros, para assim, para periferia, mais para a periferia do sistema solar. Ele jogou as partículas menores, mais leves, e deixou-as mais pesadas. Por isso que os outros planetas, Júpiter, Saturno e o restante, eles tendem a ser mais gasosos, com elementos mais leves. E a Terra ela é formada por ferro e níquel dentro, né? Onde ele tá sólido. E também tem a parte mais assim líquida, como magma, e plástica, mais voltado à superfície, até ficar mais seca a superfície. Então, na linha do tempo da história da vida, primeiro se formou o planeta, o universo, de 20 bilhões de anos até hoje, que foi o período cósmico, que ele vai até 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos, formação do sistema solar. Então, até 4,6 bilhões de anos, a formação do planeta Terra. E a vida apareceu em 3,5 bilhões de anos, conforme esses fósseis de estromatólitos que a gente vê aí essa parte marrom, né? São fósseis que indicam bactérias fixadoras bactérias, cianobactérias fotossintetizantes, que aí já começou a fotossíntese. Tem até teorias que indicam que, assim, no mar, há algumas moléculas que compõem a vida, alguns aminoácidos primitivos, vieram com meteoros, que foi bombardeado pela Terra, bombardeando a Terra, e trouxeram também água e aminoácidos primitivos. E aí foi feita a formação. Então, os estromatólitos, que são as cianobactérias, passaram a emitir oxigênio, liberar oxigênio na atmosfera, e foi ao longo do tempo. Essa parte verde de baixo que eu coloquei verde, um gradiente, né? De onde começou a formação do oxigênio, a liberação do oxigênio, até 570 milhões de anos atrás, foi a formação dos multicelulares. Aí a gente vê também a transição das bactérias até os eucariotos e até os protistas, que são animais mesmo, mas unicelulares, tendem a ser unicelulares, protozoários, né? E em 570 milhões de anos atrás é que começa a irradiação dos animais. Aqui a gente vê a teoria da endossimbiose sequencial, que é a teoria de Seth, onde naquele tempo as espiroquitas, que eram bactérias com mobilidade, e termoplasmas, que eram arqueobactérias,
eles se juntaram e formaram um endósporo, que era flagelado. E tinha mobilidade, né? E, portanto, mais desenvolvido. E após isso, que era um protista também, e após isso, não, houve o Paracós Bidelovibrião se juntou a esse endósporo e formou os protistas, que até nós vemos que há mitocôndrias, e esse Paracós ele significa que os paracócitos entraram numa célula primitiva e formaram as mitocôndrias, que está relacionada à produção de energia, né, na célula. Então, esse protista primitivo, ao longo do desenvolvimento, e o capítulo do livro também fala sobre o polifiletismo das mitocôndrias. Então, para a criação das plantas, para o desenvolvimento das plantas, houve também uma simbiose com cianobactérias nesse protista primitivo, que aí as células com a multicelularidade se juntando uma na outra se desenvolveram nas plantas. E essa mesma célula de protopistas se desenvolveram também em animais e em fungos. Então, aqui a gente vê os bordos no registro fóssil, que são aquelas árvores que nós vemos ali na paisagem. Eles são, esse que eu coloquei aqui na direita, são do Cretáceo, são mais recentes, se não me engano, 15 milhões de anos atrás, mas os bordos eles já apareceram no Cretáceo inferior, que assim, mais ou menos 145 até 65 milhões de anos atrás é o Cretáceo. No Cretáceo inferior é 145 até 120 por aí. Pronto, aí houve esse é o bordo. O capítulo do livro também chama a atenção que o bordo é um mosaico, também um mosaico, né? Não só o desenvolvimento da vida, assim, como a macroevolução que a gente vê ali na paisagem, é um resquício do que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. E o bordo também é um resquício das moléculas primitivas, né, que foram se desenvolvendo depois da explosão. Então, ele também chama a atenção, né, na paisagem do Alasca. Por exemplo, essa ilha que se desenvolveu aí no Triássico, ela apareceu aí em 240 milhões de anos atrás. O Triássico começou em 245 milhões de anos atrás, por aí. Há algumas divergências, né, em algumas dessas tabelas, mas a que eu segui ele começou em 245 milhões de anos atrás, porque não é tão preciso, porque é através da datação radioativa, né? Então pode mudar alguma coisa. O Permiano terminou nesse período também, e aí surgiram os terranes, que é essas ilhas, nelas já existiam vida, né, se desenvolvendo aí. E aqui a gente pode ver uma transição onde ele vai, ao longo do tempo, passando pelo Jurássico até o Cretáceo, ele vai se juntar ao que é hoje o território que os cientistas estavam estudando, que é o Alasca. Por isso que é um território assim bom para encontrar fósseis. E nessas rochas, também em Messel, na Alemanha, datam de 49 milhões de anos atrás. Então, isso aí era um lago, que o livro fala que o lago era, assim, na parte de baixo. Naquela época não existia tanta fotossíntese como, assim, não existia tanta oxigenação como existe hoje, né? E hoje nós encontramos no fundo do oceano, assim, pelo menos ali perto da zona fótica, né, é tudo oxigenado, mas nessa época tinha um lago aí em Messel, onde é hoje na Alemanha, que ele não era
oxigenado na parte do fundo, né? E ali se depositaram vários fósseis. Por exemplo, um animal, ele quando morria, mergulhava e caía ali e ia para o fundo, as bactérias não se decompunham ele, né? E era muito fácil de formar fósseis assim nessa época. E nessa daí é uma jazida, digamos assim, né? Um sítio arqueológico muito rico para encontrar fósseis do Eoceno. E nessas áreas eles encontraram animais assim que nós temos no dia de hoje, mas outros que não tem, né? Foram feitos vários estudos nessa área e eu coloquei essa parte assim, com a ajuda do satélite do Google, não, do satélite que o Google compra imagens, né? E aqui do lado uma foto normal. Então, fala também da deriva continental, dos pontos quentes e vulcanismo, onde ele chama a atenção também do Havaí e dessa placa do Pacífico, que ela, segundo estudos, ela está mudando de direção. Ela ia sempre para cima, agora está indo para o lado esquerdo. Então, onde bem perto dessa, assim, porque como a gente vê aí, por exemplo, aqui na placa sul-americana e na de Nazca, que é a esquerda, a sul-americana, uma se dirige à esquerda, que é a do Brasil, né? E outra se dirige à direita. Então, quando houve a junção dessas duas placas, aqui a oceânica, como é leve, ela tende a ir para baixo, mas deixando resquícios para cima, né? E formando também terremotos nessas áreas, e também formando ondas gigantes, onde tem até uma que atingiu o Havaí há milhões de anos atrás, porque eles encontraram resquícios de água e organismos que vêm com a água a vários metros acima de altitude. E os pontos quentes são os pontos de vulcanismo, porque nessa área das bordas tem muito, assim, é muito raso para encontrar o magma, né? E há as chaminés, né? Onde passam o magma para sair, para tipo vazar, ficar fazendo magma, vai formando as ilhas. Por isso que a gente tem a ilha do Havaí, de Galápagos e arcos de ilhas nessas localizações. Também houve aqui a secagem do Mediterrâneo. É muito interessante isso aí, porque eu não sabia, né? Que aqui na esquerda a gente vê o canal de Gibraltar, do lado do Oceano Atlântico. Aqui na esquerda do mar Mediterrâneo, na parte de cima tem a Espanha, na de baixo tem o Marrocos. Aí na junção dele tem o canal de Gibraltar. Nessa área houve, assim, se eu não me engano, foi na formação dos continentes. Ali no Jurássico, por exemplo, quando começou a separar a Gondwana da Laurásia, depois que era só um continente, que era a Pangeia, depois do Permiano. Aí quando começou a separar a parte de cima com a de baixo, aí já começou a formação do mar Mediterrâneo, que é um resquício de mar. É água salgada, mas é interligada com o Oceano Atlântico. E também tem um Mar Negro ali em cima, né? Pronto, aí houve a secagem, que eles viram que após dragagem no mar, eles pegaram a parte do fundo e viram que tem muito sal, né, ali, e esse sal só é formado, essas jazidas de sal só são formadas se houvesse a secagem. E tem até umas contas assim, quando o canal foi aberto e o mar Mediterrâneo secou, não, o canal foi fechado, não passava mais água do Oceano Atlântico para o mar Mediterrâneo. Então, assim, em 15 mil anos secou o mar Mediterrâneo.
E nessa secagem houve a dispersão de muitos animais. Também o Mar Negro, que alimenta alguns rios ali, se formaram vales por ali, assim, vales como lodosos, por exemplo. Então, nessa parte de cima também da Itália, a Itália é essa parte de cima do Mediterrâneo, onde tem uma entrada, né, do continente. Aí a gente vê na parte de cima uma parte escura ali. Essa parte é porque a Itália, quando se chocou, né, esse pedaço de terra se choca ali e há muito terremoto ali, tem também o vulcão. Então, essa área foi toda formada, foi toda estudada ali naquele capítulo de livro, né? E a parte de baixo aqui a gente vê também o Mar Negro, que também é um resquício de Mar Negro não, Mar Morto. Então, nessa parte também tem a imagem da cachoeira, né? Porque foi formada uma das maiores cachoeiras que já existiram aí. Foi muito forte. Então, aqui no meio a gente vê também Creta, Cilícia, que são ilhas famosas. Eu conheço assim porque eu, lendo o Novo Testamento, eles falam muito assim, nessa parte aí. Então, a gente vê aqui, assim, seguindo as extinções em massas que já existiram. A gente teve o Ordoviciano, Devoniano, Permiano, Triássico e até o Cretáceo. Essas foram as principais, né? E a gente vê aqui que a principal, mais forte, foi a do final do Permiano, que é aqui na parte esquerda do slide tem um P, né? Ali é o Permiano e a gente vê assim, nessa coluna do lado as distinções a porcentagem de extinção de gênero, e no Permiano é a maior. E naquela época a placa tectônica, né? Os continentes eram todos juntos em um só, chamado de Pangeia. Então, bem, essa aqui é a extinção em massa, a primeira extinção em massa mais importante. Houveram muitas extinções em massas, desde a criação do planeta até hoje, mas essas são as mais importantes. Então, do Ordoviciano ocorreu uma vasta glaciação nesse período. Sim, aí, assim, sobre extinção também, a gente, depois de tantos estudos assim sobre fósseis que apareceram, são milhares de espécies. Então, eles veem que há uma diferença nesses fósseis. Por exemplo, tem um determinado assim, um determinado tempo, através da datação das rochas, ele sabe de quanto tempo atrás esses fósseis são. Então, aí eles veem que há uma mudança, assim, período por período, nos tipos de espécies desses fósseis, né? Os tipos de espécies que existiam. Então, por isso que é dividido os períodos em Cambriano, Ordoviciano, até hoje. Então, nesse período aí, ocorreu uma vasta glaciação. O gelo se espalhou, resfriando os oceanos e retendo água como o gelo. Então, nesse período, houve glaciações fortes, né? E uma característica de glaciações é que ele retém água para depois, quando houver um aumento de temperatura, ele joga a água de novo. Aí, como que a gente diz, ele mistura a água, né? Agita. Então, pode ocorrer extinções assim. Aqui no Devoniano houve impacto de meteoritos e nesse período também não era muito oxigenado, né? Ele só era oxigenado na superfície da água, era na água que se dava o desenvolvimento dos animais. Então, nessa época aí ela é conhecida também como assim o período que houve mais
aumento e diminuição de temperatura. Isso afetou a minha vida naquela época. E a extinção do Permiano ela foi a mais forte, que o Permiano eles começou em 290 milhões de anos atrás até 245 milhões de anos atrás. E aqui era a Pangeia, né? A Terra era dividida em um só continente e o resto todo o oceano, todo interligado. Então, a água nos oceanos, como o oceano não, o continente era muito junto, né? Só tinha um continente grande. Na glaciação, quando esfriava e formava pedra de gelo, e depois, quando a temperatura aumentava e esse gelo era derretido, a água era jogada no oceano e misturava tudo. E, assim, a vida, por causa do metano no fundo do oceano e condições anóxicas, e a água que chegava e fazia uma corrente e misturava tudo, tornava a água envenenada, né? Porque metano ela não é boa para a vida, então matava tudo que tinha ali. E a do Triássico foi também uma extensão importante porque afetou a vida marinha, né? E extinguiu quase todas as famílias de arcossauros e anfíbios, mas algumas sobraram. E essa extinção em massa ela está ligada a erupções vulcânicas massivas, porque aí já começava os continentes já se prepararem, assim, digamos assim, para se separar no outro período do Jurássico. Então aqui já existiam dinossauros primitivos, como esses Proterosuchidae, de sua família, né? Então, esse Thanastrosperus, ele se alimentava pescando, por isso que ele pescando no mar, né? Peixes, por isso que ele tem esse pescoço grande. Esse Aetossauro ele já desenvolvia bipedia, e os Incossauros eles têm uma espécie de planta que eles comiam. Aí não se sabe se ele se extinguiu por conta das plantas que desapareceram ou se foi outro fator. Então, nesse período Triássico, nós já tínhamos esses animais Proterosuchidae. Eles apareceram primeiro no final do Permiano e sobraram assim para ir para o Triássico, né? E ele deu origem a outros répteis, como a gente vê aqui embaixo, que esse maxilar que já tem um forame. E a característica dos dinossauros são essas, que todos têm um forame aqui na mandíbula. Não é maxila, eu falo maxila, mas é mandíbula. Então, esse Euparquério já era um dinossauro e ele já desenvolvia bipedia. Mas ele deu também origem aos crocodilos. Por isso que os professores sempre falam que os crocodilomorfa, eles não são bípedes, mas eles são descendentes de bípedes. Então, houve também o desenvolvimento assim da vida. E o Marasucus, que a gente vê aqui embaixo, é o primeiro dinossauro registrado até hoje, né? Esse período. E o Triássico ele está ligado à formação dos dinossauros. E extinção em massa, devido à extinção em massa desse período, sobraram esses répteis, né? Os ictiossauros eram répteis descendentes dos dinossauros, mas que foram para a água, assim como os mamíferos, eles se desenvolveram. Os mamíferos não, as baleias eram mamíferos que se desenvolveram na água, né? Saíram da terra e foram para a água. Os ictiossauros também. Esses celofágios eram pequenos terópodos carnívoros
Plateossauros deu origem àqueles saurópodos grandões com um pescoço grande. E os pterossauros são da mesma família dos pterossauros, que eles eram répteis que voavam, mas que não tinham penas. E eles não eram dinossauros, eles eram pterossauros. Então, os crocodilianos, que até o livro ele chama atenção sobre a estase, que a gente vai falar mais para frente, né? Que os crocodilos, desde essa época até hoje, eles se originaram de répteis assim, semelhantes a gatos, do tamanho. Mas aí eles se estabilizaram e estão até hoje assim, com essa característica, com as mesmas características. Então, a extinção em massa que acabaram com assim, a espécie do dinossauro foi essa. Porém, o livro chama atenção que no Paleoceno ainda existia fósseis de dinossauros. E também que os dinossauros, antes dessa hipótese do meteoro ali que caiu na península de Yucatán, que é ali no México, essa cratera que a gente está vendo aí em cima, a prova é de que nessa cratera foi encontrado muito irídio nas pedras que vieram com esse meteoro, né? E o irídio e todos os fósseis dessa época, do Cretáceo, de 145 milhões de anos atrás, na extinção em massa, que foi em 65 milhões de anos atrás. Nesse período tem muita riqueza de irídio, e por isso que essa é uma característica, que essa é uma hipótese, né, válida. Mas eles também acreditam que a tectônica de placas com muito vulcanismo foi o que matou os dinossauros, sufocando, né? E essa extinção também, ela, por exemplo, assim, quando o meteoro caiu, bateu na Terra, em um segundo aniquilou tudo que estava ao redor. Em um minuto, assim, uma semana, já houve as primeiras extinções por causa de tsunamis que formaram. E aí foi se desenvolvendo. Também muito importante para o seminário foi sobre a estase e o equilíbrio pontuado ou intermitente, que é uma teoria que eles têm, que eles veem que a estase, que é, por exemplo, esse crocodilo, que ele desde Triássico, Jurássico, Cretáceo até hoje, ele mantém-se do mesmo jeito, sem evoluir, também sem ter relação direta assim com outras espécies que são originadas deles, né? Ou de ancestrais deles. Então, ele é um equilíbrio pontuado ou estase, é isso. Por exemplo, na explosão do Cambriano, por exemplo, houve muita evolução ali, muito desenvolvimento. Ao passo que tinha períodos também que passavam, depois do Cambriano, passava um período muito assim estável, onde não havia evolução dos organismos e em estase, né? Então eles falam sobre isso também, que também há a relação da cladogênese e anagênese. Na estase não havia muita anagênese e a cladogênese está ligada a uma explosão repentina, quando vários organismos se originavam de outros. E aqui a gente vê a explosão do Cambriano, que foi um dos períodos que mais teve diversidade assim, explosiva, em contraponto ao Permiano, que houve mais perda no final do Permiano até o início do Triássico, onde foi a extinção em massa, né?
uma porcentagem maior de perdas de espécie, assim, de um período para o outro. Por isso que eles chamam de a maior extinção em massa. Então, aqui eles falam também da radiação do siluriano para o devoniano, que das plantas vasculares terrestres, que no siluriano foi onde apareceram as plantas terrestres, como a Cooksonia, que parecia uma briófita, que não tinha lenho e era sustentada somente pela água, assim, pela pressão de turgor. E o devoniano foi onde onde houve mais diversidade de plantas, né? Então, nesses dois períodos, eles não sabem dizer assim, se foi em 30 milhões de anos, no espaço de 30 milhões de anos, ou no espaço de 100 milhões de anos que houve a diversidade repentina de plantas. Então, aqui a gente vê a evolução dos períodos, em cada período, né? Sim, começa a partir daqui, pré-cambriano, depois do Big Bang, formação do sistema solar e planeta Terra, 4.500 milhões de anos atrás. Um pouco antes disso, a atmosfera tinha mais de 100 graus. Quando foi baixando, menos de 100 graus já começou a formar vida. E essas vidas, primeiro veio os estromatólitos, que eram cianobactérias, algas, eucariotos, que são células já maiores, né, com a divisão do núcleo ali, e também células com organelas, com mitocôndria e tudo. E depois a formação dos multicelulares, até chegar à formação das primeiras esponjas, que esponjas são multicelulares, animais já, que elas filtram, elas pegam o componente orgânico da água, filtram a água, né? E aproveitam e jogam a água por cima pelo ósteo, já limpa. E ela faz essa digestão a partir de quanoflagelados, que são as células neles que tem os flagelos, né, ali, quanócitos. Aí eles sugam e mandam para a parede e pronto. Então aqui a gente vê à direita os estromatólitos já, os primeiros estromatólitos. E à esquerda a gente pode ver aqui uma ciclomedusa radiata, se eu não me engano o nome dela é assim. Ciclomedusa radiata, ela era um animal mole, que nos fósseis a gente pode ver assim, que ela era como se fosse uma bola de gelatina, a marca que ela deixou no fóssil. E embaixo a gente vê a esprígina, que era um precursor dos trilobitas e vários outros animais aí do pré-cambriano, que eram bem simples assim. E essa é a fauna do Paleozoico, do Cambriano até o Permiano, que, como a gente vê, o trilobita já surgiu 570 milhões de anos atrás até 290 milhões de anos atrás. O trilobita surgiu, que no Cambriano ele era mais simples. E depois do Cambriano, o Ordoviciano ele já era mais complexo, como os tatuzinhos de hoje, que eles já se fecham para se defender da predação, né? Que naquela época já tinha uma cadeia alimentar assim. Os organismos foram se desenvolvendo e tem aqui também esse gráfico aí do livro, que ele mostra um número de famílias da época no Cambriano, quando houve a explosão, e esses organismos de cima já foram diminuindo de população ao longo dos períodos e outros foram formados, foram evoluindo. Como a gente vê no Ordoviciano, esses corais de Anthozoa, que são coralinos, secretam cálcio. Também tem as estrelas do mar, eles são organismos mais desenvolvidos, né? A gente vê aqui no gráfico que eles, até o fim do Permiano,
No fim do Permiano foi quando houve a extinção em massa. Os trilobitas, nessa época, por exemplo, eles sumiram, não apareceram mais. E esses cefalópodes, como a Amonita, um deles, ele também sumiu lá no Triássico, com os dinossauros. Não apareceram mais nos fósseis a partir dessa época. E tem outros aqui também, mas vamos passar para o Ordoviciano. Depois do Cambriano veio o Ordoviciano. Nessa época o continente estava assim, né? Depois da Rodinha, que foi o primeiro continente, aí vai se formar a Pangeia lá no fim do Permiano, que é só um continente no meio da Terra. E já apareceu as feiticeiras e lampreias, que são importantes para o desenvolvimento animal do desenvolvimento animal, que eles não tinham mandíbula, como a gente vê aí, não tinham uma boca formada, mas já eram craneados, ou seja, a vida já estava se desenvolvendo, já tinha um crânio. Então, na parte de cima a gente já vê esporos de hepáticas. Isso é ordoviciano. Então, isso significa que as algas, antes delas, já estavam se desenvolvendo. E hepáticas são musgos, por exemplo, são briófitas. Então, as feiticeiras e lampreias fazem parte do grupo Cyclostomata. Para eles colocarem ovos, eles vão lá no fundo eles migram para uma área mais rasa, vão lá no fundo do oceano, na parte de calcário, fazem um buraco e colocam lá. E eles se alimentam de carcaças, com essa boca estranha deles ali. Então, pronto, aí o livro também fala sobre a evolução assim de organismos como estes, que colocam seus ovos e dependendo do comportamento dele depois, assim, essas feiticeiras e lampreias têm um ciclo de vida muito grande mesmo, por isso que hoje em dia é difícil estudar eles. Você pegar algumas espécies assim, é difícil, né? Gasta muito dinheiro, tem que ir para alto mar, tem que gastar muito dinheiro para conseguir. Então, vamos para o próximo, que é o Siluriano. 439 milhões de anos atrás, já tinha Cooksonia. A gente já vê a Terra, os continentes já verdes. Então já tinha planta na Terra, colonizando, mas eram plantas avascular, não eram plantas vasculares, não formavam lenho e não tinham flor. Essa parte de cima são esporos, onde era por aí que elas se desenvolviam, elas se reproduziam. E as algas verdes primitivas carofíceas também, que foram as que deram origem às plantas. Devoniano, a gente já vê o aparecimento desse Latimeria menudoensis e Neoceratops forsteri, que são actinistes e dipnóis, conhecidos como selacanths, e os peixes pulmonados. Surgiram no Devoniano e são importantes a gente mostrar aqui, porque o primeiro, a gente vê, ele já tem uma forma de nadar. Se você colocar lá no YouTube, assistir algum vídeo dele, você já vê que ele já tem uma forma de nadar como os tetrápodes, por exemplo. O membro direito posterior e o direito inferior estão assim contraídos e os do lado, os esquerdo posterior e esquerdo inferior estão juntos, assim, e vão se alternando, assim, como um tetrápodo anda, então. E os peixes neoceratops, os dipnóis, eles também evoluíram para a respiração. Por exemplo, na África, tem essa espécie aqui da ponta direita, que ele aguenta, assim, quando há seca no rio, ele aguenta muito tempo ali, fica muito tempo ali na terra seca. E a característica dele é as barbatanas dorsais
As nadadeiras dorsais, anal e caudal são todas coladas. E aqui na Amazônia também tem peixe desse, que é peixe pulmonado, né? Ali na área ribeirinha, quando há o aumento e a diminuição dos rios. Então, o Carbonífero foi conhecido como a idade das grandes florestas, porque tinham muita floresta, muita jazida de carvão, né? Nos fósseis encontrados nessa época, né? E na geologia. E os trilobitos já estavam em declínio, e essa época também houve um aumento dos artrópodes, que serviam de alimento para os anfíbios. E os anfíbios são os primeiros tetrápodes que apareceu aí com a evolução do selacanto e do peixe pulmonado, né? Apareceram os mamíferos. Os mamíferos não, os anfíbios. E eles se alimentavam de artrópodes. Nessa época, assim, tinha muita floresta pantanosa, por isso que esses animais se desenvolveram bastante. O Carbonífero, a gente vê essas florestas pantanosas. À direita, na imagem verde, tem algumas cavalinhas. À esquerda, a gente vê samambaia. E a gente vê licófitas aqui, também pinheiros, licófitas e pinheiros aqui. Os pinheiros já apareceram, que são gimnospermas. Apareceram nesse período ali do Carbonífero. Pinheiros são coníferas, né? O cone, ele não diz que a planta é feita um cone, mas a estrutura de reprodução é parecida com um cone. A planta é piramidal. Então já houve a evolução do lenho da madeira, né? O aparecimento da madeira em muitas florestas. E o Carbonífero também foi onde se desenvolveu os ancestrais dos anfíbios, como a gente viu aí. O Temnospondyl e o Lepospondyl deram origem aos anfíbios, mas o grande estoque de fósseis está no Jurássico. Foi encontrado muitos sapos assim, fósseis no Jurássico. E embaixo a gente vê os sinapsidas, que são os reptilomorfos, que deram origem aos mamíferos. E a gente vê aqui os anápsidas, os reptilomorfos que não tinham o forame vertebral, não, como é que eu digo? Me esqueci o nome. Eu me esqueci o nome, mas essa abertura, fenestra temporal. Surgiu um anapsida sem fenestra, que deu origem a um diapsida, com 2 fenestras. Esse também deu origem a um sinapsida, com 1 fenestra só. O sinapsida deu origem aos mamíferos. E um diapsida deu origem ao restante das espécies, que são diapsidas, que são cobras, os lagartos e as aves. Aí, nesses, os diapsidas são modificados, mas continuam sendo diapsidas. E teve a tartaruga também. Todos esses são amniotas agora. E os anfíbios não são amniotas, que são os ovos deles têm fecundação externa, né? Os amniotas têm fecundação interna. E aqui a gente vê uma imagem do livro onde tem o desenvolvimento das plantas. E ao lado, o número de espécies, ao lado esquerdo. Então, primeiro houve do Siluriano aparecendo dentro das Cooksonia, e no Devoniano a irradiação para a Terra, né? E o desenvolvimento delas. A partir do Carbonífero apareceram as gimnospermas, as pteridófitas e gimnospermas, que são importantes, porque no período Cretácico, no Triássico até o Cretáceo, elas se desenvolveram muito pelo mundo, colonizaram o mundo e serviram de alimento para os dinossauros se desenvolver bastante. Só no final do Cretáceo, com a extinção dos dinossauros, mas antes também, no Cretáceo inferior, que houve a diversificação das angiospermas.
que aí elas evoluíram com os insetos, né? Com angiospermas, são plantas com flores, as gimnospermas são plantas sem flores, mas desenvolvimento de estróbilos, de esporos, essas coisas. Pteridófitas são as plantas que... Ptero vem de asa, e fitas são plantas. Então, plantas que vivem no alto, mas que na fronde, que na folha, que tem as estruturas de soros, né? De reprodução, onde está localizado os esporos. Então, a gente vê aqui no Permiano, é a época que se dá o desenvolvimento dos arcossauros basais, que deram origem ao crocodilo, dinossauros e aves, e lepidossauros, que deram origem a lagartos e serpentes, e os testudines também, que são as tartarugas. Então, olha como era a Terra no período Permiano. Um só continente, chamado Pangeia. No Triássico, também chamado Pangeia. Já as plantas se desenvolviam com as gimnospermas, o aparecimento das cicas, que são cicadáceas, palmeiras, o aparecimento também das gingos, que são aquelas plantas ginkgo biloba, que são plantas asiáticas hoje em dia, que elas permaneceu desde esse período até hoje com a mesma característica, com aquelas folhas em forma de leque, enfim, pinheiros. As plantas colonizaram essa área e os dinossauros prosperaram. E nesse tempo houve assim aqui está os sapos estão no Triássico, mas no Jurássico houve assim muitos fósseis de sapos encontrados, mas eles surgiram, os ancestrais deles surgiram muito antes, mas os sapos, os fósseis ricos que a gente tem datam do Triássico até o Jurássico. E aqui no Jurássico a gente já viu uma divisão do continente em Gondwana e Laurásia. E nesse período a gente tem que prestar atenção que o livro fala sobre a formação do Mediterrâneo e de alguns mares mortos que tem ali, que não é ligado ao mar Atlântico. E essa aqui é como o Jurássico se encontra. Aí houve a diversificação dos dinossauros, né? Mas em 208 milhões de anos atrás. E nesse período a gente pode mostrar o Morganocondo, que é um primitivo dos mamíferos, onde desde o início ali do surgimento dos sinápses que a gente mostrou, ele vai permanecer até o fim do Cretáceo sem se desenvolver muito os mamaliformes que existiam na época, porque os dinossauros predavam muito ele, né? Não deixavam eles se desenvolverem e evoluir. O livro fala sobre isso também, sobre a evolução, a explanação extrínseca e intrínseca também. Então, esse era o ancestral dos mamíferos. E aqui está a filogenia desse período, desde o surgimento dos arcossauros até os dinossauros carnossauros aqui na direita, que deram origem às aves, que são descendentes também dos tiranossauros carnívoros. Então, o arcossauro primitivo surgiu e deu origem ao pterossauro na esquerda, ali da azul, e dos Crurotarsi, que deram origem aos crocodilianos, os quais permanecem até hoje do jeito que estão. Então, surgiu os ornitisquios, que estão aqui na esquerda, em marrom, e os saurísquios, que estão aqui na direita, que eram predominantemente predadores e bípedes. E embaixo a gente vê os terópodos ancestrais que deram origem às aves como o Archaeopteryx, que a gente vai ver mais tarde. Aqui no Jurássico, pronto, os dinossauros são divididos em dois, né, como a gente viu aqui, né, os saurísquos e os ornitísquicos. Os ornitísquicos tinham uma pelve assim, semelhante das aves. E esse acetábulo no meio era a perfuração onde o fêmur se encaixava
e fazia com que eles tivessem um gasto menor de energia, né? Diferentes dos outros répteis e até dos jacarés, que mantêm uma postura deitada. E os dinossauros eram em pés, assim, tinham uma postura, e desenvolvendo também a bipedia. E os saurísticos tinham a pelve assim, semelhante ao V. Essas duas diferenças dos dinossauros. Esses são as cabeças dos carnívoros, como Albertosaurus, que ele só fazia pegar a carne e engolir, né? Não tinha mastigação, assim como a dos herbívoros que a gente vê aqui, que tem o bico para colher as plantas e a mastigação frequente com esses dentes serrilhados. E esses são alguns exemplos. Os de cima são os ceratopsianos, que são triceratops, que tem essa gola óssea na parte de cima. Tem também, deixa eu ver se tem algum Pachycephalosaurus aqui embaixo, que eles tinham uma testa com um osso muito grosso que servia para briga, né? E também os ornitomimos, imitadores de aves, em cima dos hadrossauros, que a gente vê que ele parece uma ema, como uma ave. E tem outros também, como esse da esquerda, o Deinonychus, tinham no pé, a gente vê uma garra que ele usava para predar, né? E para cortar carne, para engolir, entre outros. E aqui são os saurópodes que a gente viu no slide que Fernando colocou lá, Plateosaurus, aqueles herbívoros primitivos que deram origem a esses saurópodes aqui. E também tinham alguns carnívoros, como esses carnossauros que a gente vê aqui. E tinha tiranossauros, que era o que todo mundo conhece, né? Enfim, eu não vou me aprofundar muito aí. E também uma coisa importante dos dinossauros, para desenvolver esse comportamento dele de predação e não deixando os mamíferos se prosperarem, né? Está o desenvolvimento da visão tridimensional, né? Com os olhos virados para frente. E esse é o Archaeopteryx litográfica, que é importante porque ele é um réptil, tinha rabo, a gente vê a cauda, né? Mas também tinha as penas e ele voava, desenvolvia o voo. E eles representantes diretos das aves, né? E aqui no Cretáceo, 145 milhões de anos atrás, a gente vê a divisão, como ocorreu a divisão dos continentes. E o livro fala sobre a formação do Mediterrâneo e também a formação desses mares mortos que não estão ligados ao Atlântico. Então, a gente vê também, né, nessas imagens a Índia, aqui embaixo, na parte de baixo, que se desprende da Antártica e vai em direção à Ásia. E logo mais depois ela vai bater ali, chocar com o continente da Ásia e formar o Himalaia, que é a maior cordilheira, a maior montanha que a gente tem no mundo, né? E também o livro fala também sobre esses eventos de tectônica de placas, da divisão dos continentes, quando os continentes ficavam como a América do Sul, a Índia, que se soltou ali da Antártica, e a Austrália, quando se desprenderam, eles desenvolveram uma fauna peculiar e endêmica daquele local. E quando se chocaram, essa fauna foi assim misturada com o outro continente, né? Ou senão, assim, houve uma disputa entre as espécies onde alguma predominou sobre outras e houve uma perda também da fauna. E essa aqui é a fauna moderna que o livro mostra. A gente vê os mamíferos que são assim, dos paquicetos, que era um mamífero que já andava por ali pelas margens pantanosas, como o hipopótamo que sobrou até hoje. Deu origem
os mamíferos do mar, que são as baleias. E os condrites são peixes cartilaginosos. Aí é diferente, porque eles são os tubarões, né? E os osteites são os actinopterídeos, são peixes normal, com as nadadeiras já não é cartilaginosos, mas calcificado. E a gente vê também as demosponjas aqui na esquerda, que são uma esponja já diferente daquele cambriano. Mais desenvolvidas, ela tem espículas com fibras de espongina, onde tem um material dentro, tem a esponja e um material de cálcio dentro para fortificar, digamos assim. Elas são bem desenvolvidas mesmo. E tem corais briozoários aqui na parte de cima. Essa é a fauna que foi crescendo até o final do Triássico. E no final do Triássico a gente perde os amonitos também, né? Que são aqueles formando um espiral. E os equinoides aqui no meio são estrelas do mar que a gente conhece. Então, no terciário, o mundo era assim. Extinguiu os dinossauros, os mamíferos começaram a se desenvolver nesse período. E a gente vê aqui, olha, aquilo que eu falei, dos 60 até o 20 milhões de anos atrás, a Índia se chocando com a Ásia e formando os Andes. E a Austrália ficando vazia. E até o Plioceno, né? Nessa época também a formação do Mediterrâneo e de alguns mares ali também, o Havaí, né? Há milhões de anos atrás também sofreu segundo o livro, sofreu um tsunami, onde resquícios da água foi encontrado uma altitude muito alta da Terra seca. E também o rio Columbia, que eles falam que no período, a gente vai ver mais tarde, que no período do Pleistoceno, onde houve, a gente está no Plioceno, né, que já havia desenvolvimento ali no Rift Valley da África, dos seres humanos, dos hominídeos, para dar origem aos seres humanos. Pronto, tem outras coisas também. E aqui a gente vê que nesse período o cavalo ele se desenvolveu bastante em pouco tempo, porque a gente nota pelo dedo dele que o cavalo ele é sustentado pelo dedo, né? Ele foi perdendo alguns dedos até o Pleistoceno, onde ficou só com o dedo 3 ali, porque ele desenvolvia sendo selecionado pela seleção natural, assim, os animais com o dedo mais desenvolvido para facilitar a corrida. E a gente vê aqui na direita o Paquicetus, que é o ancestral dos mamíferos da água, que são as baleias. E nessa época também se desenvolveram os humanos. Em pouquíssimo tempo também, em contraponto os crocodilianos, que desde o Cretáceo, o Triássico, o Cretáceo, se mantém o mesmo organismo até hoje. Então a gente vê aqui em 7 milhões, os Sahelanthropus tiadensis, aqui há 7 milhões de anos atrás, ele era um macaco, mas já tinha algumas afeições assim, de humanos. Como, por exemplo, o macaco mesmo, que não é hominídeo, ele tem o forame do crânio, onde se encaixa a coluna vertebral, na parte de trás. Então ele não é bípede, não é bípede. E ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo até chegar aqui nos Neandertal, nos Homo sapiens. A gente colocou isso aí só para mostrar que não houve estase nos hominídeos também. Pronto, aqui o Pleistoceno, na esquerda a gente vê a última idade do gelo.
e hoje em dia como é que está. Então o seminário foi sobre isso, né? Foi sobre assim, mostrar os fósseis e a relação dos fósseis com a geologia, né? A relação dos organismos vivos com a geologia. Há também uma história, nessa época do ano não, nesse período aí da formação da Terra, houve o Pleistoceno, onde tinha muitas glaciações, né? E em uma delas, no rio Colômbia, que é um rio que é ligado ao Pacífico e atravessa ali os Estados Unidos, houve assim, derretimento. Quando acabou o período de glaciação, houve derretimento de gelo, onde elevou muito alguns. Um pedaço de gelo caiu no rio Colômbia e houve enchente ao redor desse rio e alguns nativos ali eles chegaram até morrer, né? E o livro também fala sobre isso. Bom, o seminário acaba aqui dando referências e os agradecimentos a todos.